escrutinadora, doutor Guilherme. Eu quero solicitar, na sequência, as formalidades das duas chapas, se elas atenderam os requisitos impostos no artigo 44 e também de acordo com a publicação do Diário Oficial e demais comunicados. Primeira pergunta. Foi feito de forma tempestiva, foi feito o registro do requerimento solicitando a participação na eleição, marcada pela Justiça Eleitoral e também dentro do prazo legal, pelo Diário Oficial, atende o primeiro critério, que é da temporariedade, está dentro do prazo legal? As duas chapas, eu gostaria que o senhor me dissesse se a chapa Renovação submeteu o requerimento dentro do prazo legal e se a chapa Família PRTB ela atendeu. Um instante, senhor presidente. Por sugestão aqui também do meu secretário, ele prefere fazer a leitura de cada chapa. Então, vamos começar pela chapa, para não confundir e ficar um rito só. São 3 requisitos básicos iniciais para as formalidades e também ser deferida o requerimento para a chapa solicitante. Então, é do tempo. Está dentro do tempo. Eu tenho aqui o registro das duas chapas que pretendem, que foi publicado no jornal, de circulação nacional também, e perguntando sobre a chapa Renovação. Ela colocou o seu pedido, a sua solicitação de requerimento dentro do prazo legal? Senhor presidente, conforme documentação que nos foi entregue, né, a chapa Renovação PRTB entregou no prazo legal toda a documentação pertinente a essa convenção. Perfeito. Então, o primeiro item está atendido. No segundo item, a gente coloca a importância da leitura do que já foi feita aqui do Diário Oficial. Ela consta a relação de membros associados atendendo a 1/3 de participantes dentro do Diretório Nacional para sua validação. Esse ato foi atendido pela chapa Renovação. Senhor presidente, com relação à sua indagação, a questão é que a chapa Renovação PRTB atende todos os requisitos legais para a participação desta convenção. Perfeito. E então ele já colocou também se o terceiro, porque nós analisamos as duas documentações em conjunto e também participamos da conferência com o Dr. Murat, que é o presidente em exercício do PRTB, devidamente legalizado e anotado no Tribunal Superior Eleitoral. A terceira indagação é essa, se atendeu a quantidade de membros suficientes devidamente assinados, se as assinaturas estavam correspondentes. Então, em relação à chapa Renovação, eles atenderam esse terceiro item da anuência dos seus integrantes? Senhor presidente, com relação à sua indagação, respondo, dentro do que foi analisado e avaliado, a chapa Renovação PRTB tem, dentre todos os seus integrantes, o número suficiente, com suas adesões, estipulada no artigo 44 do Estatuto Partidário. Portanto, é uma chapa regularmente formulada com todos os seus integrantes. Então, nesse ato, exercendo a presidência da mesa diretora e escrutinadora, determino ao secretário, doutor Guilherme, que faça as devidas anotações
de aprovação, de aceite do requerimento da chapa renovação para ela estar habilitada para participar do processo de eleição da mesa e diretora escrutinadora. Então, portanto, declaro que está aprovado e atendidos os requisitos básicos. Dando sequência, eu gostaria de pedir para o nosso secretário para que fizesse as considerações sobre a segunda. Mais uma vez, eu vou pedir para a segurança tomar providência, por gentileza, fazer o silêncio que está interferindo aqui no rito eleitoral que foi determinado. Sim, aí no caso da segunda chapa que pretende recorrer. A segunda chapa que pretende recorrer é a chapa com o nome de Família PRTB. Essa chapa, ela atende ao primeiro requisito. Esse primeiro requisito está de acordo com a temporalidade. Está dentro do prazo? É o prazo? Está dentro do prazo? Então, a segunda chapa está dentro do prazo, senhor secretário? Senhor presidente, com relação à sua indagação, quero afirmar que, após a avaliação da documentação com relação à chapa Família PRTB, essa não está dentro da temporalidade, né? Não foi entregue em tempo hábil com relação ao que está escrito dentro do edital. O edital determinava que fosse entregue, né, em um tempo hábil. No entanto, constatamos, senhor presidente, que efetivamente não foi entregue dentro. Para fazer essa comprovação, eu vou pedir aqui para que seja entregue ao nosso secretário, que ele faça a leitura, que foi feito por e-mail, da data e horário. Isso está comprovado, então, o não cumprimento da solicitação de requerimento da chapa Família PRTB. Por gentileza, fazer a leitura, senhor secretário, desse segmento nos... Temos em mão aqui, senhor presidente, um e-mail do dia 29/7/2023, tirado 22h48. Esse e-mail, né, foi enviado, né, para o e-mail, o qual constou no edital, né, que é o prtbnacional28@gmail.com, e nesse e-mail, né, conforme consta aqui, ele foi enviado, né, por John Herbert Columbia no dia 27 de julho de 2023, às 13h49. Agora, senhor presidente, aqui também é pertinente que seja colocado aqui o representante da chapa opositora, né? No momento oportuno, nós Okay. vamos fazer as considerações, se o representante quiser fazer uso da palavra. No momento oportuno. Vamos fazer todo. Vamos seguir. Eu vou seguir o rito. Eu vou seguir o rito. O segundo item. O primeiro foi temporalidade. O segundo, ele diz exatamente se for entregue as assinaturas e se tem, se for entregue a assinatura, não. Se foi cumprido a exigência de ter 1/3 dos membros convencionais, se for 1/3 dos membros convencionais do Diretório Nacional, se consegue. Entregue para o secretário. Não recebo. Tem um momento correspondente. Estamos fazendo a leitura. Por gentileza, dê seguimento ao segundo item da leitura e do edital. Senhor presidente, queira repetir o item para que todos ouçam. Por favor, repita. Não é o momento de receber. Por favor, repita o novo item para que todos ouçam. O primeiro item é temporalidade, é o tempo. Está dentro do tempo? Ok. Sim ou não? O segundo é para saber se atende o 1/3 dos convencionais. Se atende 1/3. Se está contido 1/3 ou não. Senhor presidente, após as análises dos documentos entregues pela chapa Família PRTB, levamos à conclusão, né, essa mesa diretora escrutinadora, que os seus membros integrantes não atingem ao número necessário para o quórum que determina para a participação nessa convenção. O quórum que eu digo com relação às adesões que eram necessárias para que a chapa Família
PRTB pudesse participar desse evento convencional. Então, ela não atende o primeiro item, não atende o segundo item. Vamos partir para o terceiro item. Aqui são as conferências das assinaturas, da anuência, se tem anuência das pessoas que estão sendo indicadas para participar da chapa. Então, aí eu pergunto para o secretário Dr. Guilherme, se atende o terceiro item, se as assinaturas, elas conferem, se as assinaturas, elas preenchem os requisitos e se não tem nenhuma incompatibilidade detectada por a nossa conferência. Senhor presidente, conforme a análise de todos os documentos, conforme já foi dito, com relação a essa questão pertinente, é importante destacar que as assinaturas não conferem com as originais, porque as originais não chegaram até nós. Aliás, a chapa que chegou até nós, né, dessa mesa aqui, diretora, que acabei de ler agora há pouco, ela não tem assinaturas coerentes, porque existem algumas irregularidades nas assinaturas. Então, não atende a esse requisito que o presidente da mesa está questionando. Tá. Nesse momento, foi solicitado, e aí eu não dei a palavra, porque não era o momento oportuno. Nesse momento oportuno, tem um membro que solicitou, que disse que não estava ciente do nome dele na chapa de nome Família PRTB, e mesmo porque ele se encontrava em outra chapa. Então, eu gostaria de abrir esse precedente e abrir a palavra, abrir a palavra para ele, para que ele